A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Irmãos, mais uma vez quero aqui celebrar a vida da Igreja de Santarém. Um trabalho realmente que tem me impressionado, o investimento aqui em discipulado, algo que infelizmente não é comum ainda na nossa denominação, que a Igreja de Santarém seja realmente um espelho para muitas igrejas em nosso país. Parabéns por esse trabalho, parabéns, pastor Washington, a todos os irmãos envolvidos. E dando continuidade ao assunto de ontem, o papel dos dons espirituais no discipulado, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, no texto clássico sobre os dons espirituais, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Abra sua Bíblia, abra e permaneça com ela aberta, porque a gente vai acompanhar aqui alguns versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Opa! O drone caiu. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Podem sentar, irmãos. Dons espirituais e discipulado. Amados, o irmão trouxe 5 mil reais de oferta para comprarmos a congregação segunda-feira. Uma salva de palmas, agradeço. Maravilha. Isso é um dom, irmãos. É o dom da contribuição, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 12. Deus dá condições a alguns irmãos para que eles sejam ainda mais generosos na contribuição. Graças a Deus por isso. Quando nós falamos de dons espirituais, falamos a respeito da operação diversa do Espírito Santo. E nós lemos esse texto, um texto clássico, e nós normalmente falamos que a Bíblia apresenta 9 dons espirituais. Essa afirmação é equivocada, porque essa é apenas uma lista de dons. Ainda temos a lista de Romanos, capítulo 12, temos a lista de 1 Coríntios também 12, a partir ali do versículo 27, também há uma segunda lista, e há ainda a lista de Efésios, capítulo 4, que nós lemos aqui ontem. E o Antigo Testamento também menciona alguns dons que vêm do Espírito Santo. E são dons que também servem para a edificação e o crescimento espiritual da igreja, isto é, para o processo de discipulado da igreja. Com isso, eu quero que o irmão passe o slide para o primeiro. Eu quero ler com vocês aqui, está na tela, acompanhem comigo. E eu coloquei na tela porque é uma outra versão, a nova versão transformadora. E nós temos ali o capítulo 31 de Êxodo.
Observe bem comigo, eu vou ler com vocês aqui o capítulo 31 de Êxodo, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Veja, escolhi especificamente Bazalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e escravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi a habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. O que lemos aqui em Êxodo 31 foi quando Israel estava preparando o tabernáculo. Deus deu orientações claras para Moisés de como o tabernáculo deveria ser construído. E é bem interessante porque o tabernáculo aparentemente era algo simples. Era basicamente uma tenda no deserto, uma tenda em formato retangular. Mas quando nós lemos o livro do Êxodo e o livro de Levítico, nós vemos o cuidado de Deus em cada detalhe no tabernáculo. Tudo foi feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita dedicação. Até a escolha da cor das cortinas, até o material de madeira, de ouro, de prata que era usado ali. Tudo foi feito com muito cuidado. O que chama a minha atenção aqui no capítulo 31 é que duas pessoas envolvidas nesse processo de construção do tabernáculo, uma era Bezalel e outra era um companheiro dele chamado Aholiabe. Essas duas pessoas, diz o texto bíblico, que elas foram enchidas pelo Espírito Santo. Observe o que diz aí o versículo 3. Enchi-o do Espírito de Deus. E qual foi o resultado do enchimento do Espírito Santo? O resultado foi: ele deu grande sabedoria. Além da sabedoria, deu habilidade e deu perícia. Olha aqui: sabedoria, habilidade e perícia. Isso também vem de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quando a gente ouve essa expressão, fulano foi cheio do Espírito Santo, o que a gente associa diretamente? Profecia, falar em línguas, alguma manifestação de um milagre. Tudo isso é verdade. A Bíblia também apresenta, especialmente no livro de Atos, a imagem de crentes sendo cheios do Espírito Santo e manifestando ali uma fala em outras línguas ou uma profecia. Isso é verdade. Mas lembre que a mesma Bíblia que retrata essa relação do enchimento do Espírito com o falar em línguas, é a mesma Bíblia que diz que 2 homens foram cheios do Espírito Santo para ter sabedoria, habilidade e perícia nos trabalhos artísticos do tabernáculo. Então veja que até a arte, até mesmo aquilo que nós construímos aqui, a arquitetura da igreja, até mesmo a habilidade, muitas vezes, de enfeitar a igreja, é também uma atividade do Espírito Santo. A irmã que cuidou disso aqui, certamente foi uma irmã, ou mais de uma irmã, que cuidou, vamos comprar flor de tal cor, vamos colocar ali na frente, vamos montar um enfeite ali para que o ambiente fique bonito. Isso aqui, esse tipo de cuidado, irmãos, isso também vem do Espírito Santo. Esse tipo de habilidade, esse tipo de perícia vem do Espírito Santo. Deus gosta de coisa bonita, Deus gosta de coisa bem ordenada, Deus gosta de organização. Quem gosta de bagunça é o maligno. Deus gosta de ordem e Ele dá a bendita ordem por meio do enchimento do Espírito Santo. Então, se você tem já uma aptidão, um chamado,
um talento natural para determinada área, peça ao Espírito Santo para encher a sua vida, para que você ganhe ainda mais sabedoria, habilidade e perícia no trabalho do Senhor. Você pode receber do Senhor mais habilidade. Pare de pensar, às vezes as pessoas gostam de falar assim: Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Olha, cuidado com essa frase. É bem verdade que Deus capacita os escolhidos. A gente acabou de ler isso aqui. Mas Deus, Ele quer usar também capacitados. As duas maiores pessoas usadas na Bíblia depois de Jesus Cristo, um se chama Moisés e outro apóstolo Paulo, já eram homens de grande capacidade intelectual, de grandes habilidades. A história conta, a história judaica, não está na Bíblia, que Moisés era um homem tão hábil, não só na sua inteligência, mas como mestre general dos exércitos na época egípcio, quando ele ainda estava no Egito, que ele venceu uma grande batalha na Etiópia. Moisés era um homem muito bem preparado, ele foi preparado para ser descendente de Faraó. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz que era um dos mais excelentes fariseus. E os fariseus estudavam muito, eles se dedicavam muito. E Deus, justamente esses dois homens, Deus escolhe e Deus habilita ainda mais, enchendo com o Espírito Santo, dando sabedoria, dando habilidade, dando perícia. Então, irmãos, como eu falei ontem, volto a repetir. Ordem, estrutura, planejamento, habilidade não são inimigos da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar a sua vida e quer fazer isso com habilidade, quer fazer isso com perícia. Você vai ser um discipulador habilitado. Outra coisa, toda habilidade, ela não nasce do dia para a noite. Todo mundo que está desenvolvendo uma habilidade não nasce do dia para a noite. Todo mundo que, por exemplo, dirige um carro sabe muito bem como era ruim nos primeiros dias que você estava dirigindo o seu carro, aprendendo a dirigir. Parar numa subida era terrível, a sensação que o carro ia voltar. Mas hoje, você já tem 5, 10, 15, 20 anos dirigindo, dirigir para você é igual beber água. Você chega na sua casa, você nem percebe como chegou lá. Você nem pensa mais em dirigir. Simplesmente já faz parte das suas habilidades. Habilidade precisa de tempo. E vocês viram aqui o processo do discipulado. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. É necessário ter paciência, é necessário ter perseverança e é necessário ter muito, muito cuidado nesse processo para que você possa aproveitar ele cada vez mais. Então, nós vemos que o Espírito Santo nos dá habilidade. Pode passar o próximo slide, por favor. E lendo o texto de Coríntios 12, 1 Coríntios 12, nós vemos algumas verdades relacionadas aos dons do Espírito Santo. Primeiramente, aí no versículo 4, diz que há diversidade de dons. Primeiro ponto, isso eu tenho enfatizado muito. Há diversidades de atuações do Espírito Santo na vida da igreja. Diversidade. Diversidade implica uma verdade, que essa verdade é que Deus usa diversas pessoas de maneira diferente. A igreja, a gente gosta às vezes de comparar a igreja com um exército, mas a igreja mais parece, irmãos, talvez ali algo mais comparável a uma grande fábrica em que cada um vai desempenhando um papel diferente no modelo de produção. Mais do que no exército que todo mundo vai fazendo a mesma ação. Não, há diversos ministérios. A palavra ministério que aparece no versículo 5
há diversidade de ministérios. Essa palavra no grego é a palavra diaconia, que é a mesma origem da palavra diácono. Então, há diversidade também na atuação diaconal da igreja. Não apenas para os irmãos que são chamados ao ministério de diácono, mas todos nós, como servidores na igreja, também podemos atuar como pequenos diáconos a serviço da igreja. E no versículo 6, diz que há diversidade de operações. A palavra operações no grego pode ser traduzida também por trabalhos ou por atividades. O Senhor vai dar diversos ministérios, diversos serviços, diversas graças, diversos trabalhos, diversas atividades. E o engraçado é que, conforme o tempo vai passando na história da igreja, novas funções vão aparecendo. Por exemplo, antigamente não havia um ministério de mídia na igreja. Isso é algo recente. Mas isso não quer dizer, irmãos, que não haja aí uma responsabilidade com Deus nesse ministério. Esse ministério, apesar de ser um ministério novo e que não aparece na Bíblia, mas ele está de acordo com a necessidade que nós temos hoje. E veja o que diz a Bíblia aí no versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aí veja o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo, ele dá dons, capacidades, ministérios, operações à igreja, conforme a necessidade que a igreja tem. Portanto, um ministério de mídia, que é algo muito recente na nossa história, é um tipo de necessidade que Deus tem levantado no nosso tempo. Então, pode ser que no futuro haja aí Deus levantando outros ministérios que a gente ainda nem imagina, mas que são para necessidade e para edificação da igreja. E aí, irmãos, quando a gente pensa assim, que os dons ele têm utilidade, então, tudo que Deus faz na igreja tem propósito. E esse propósito visa a edificação do corpo de Cristo. Então, não me venha com essa história de que Deus te dá profecia para revelar CPF ou para revelar RG, porque isso não tem utilidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque eu posso abrir minha carteira e ver o número do meu CPF. Eu não preciso de uma revelação para isso. Então, vamos tomar cuidado, conforme o ministério que você tem, qualquer que seja, seja a profecia, ou seja o acolhimento, ou seja a diaconia, não importa o ministério que Deus lhe deu. Se pergunte, o que eu estou fazendo é útil? O que eu estou fazendo visa a edificação da igreja? O que eu estou fazendo visa o crescimento espiritual e a edificação do corpo de Cristo? O que eu estou fazendo faz parte de um processo de discipulado? Essa é uma pergunta que você deve fazer no seu ministério que Deus está te chamando. Pode passar o próximo slide, por favor. Quando falamos dos dons espirituais, há 4 princípios que Paulo apresenta aqui no capítulo 12. Primeiro, não importa o dom que Deus lhe deu, a fonte é a mesma sempre. A fonte é o Espírito Santo. A fonte sempre é o Espírito. Vamos parar com aquela mania de achar que Deus só tem alguns ungidos. Aí vem um pregador aqui e põe fogo na igreja. Aí você sai dizendo, olha, hoje na igreja foi um pregador ungido. Semana passada estava aquele Gutierrez, não era muito ungido não. Mas o que veio hoje, olha, o fogo caiu. Aí vem uma cantora, aí a cantora, o fogo cai. Ah, fulana ali que cantou, aquela cantora é ungida. João, quando vai escrever a sua epístola, ele fala, todos vós sois ungidos. João capítulo 2, versículo 20, 1 João. Todos vós sois ungidos, porque em todos nós, irmãos, habita o Espírito Santo. Todos nós somos ungidos.
Todos nós somos chamados a ser sacerdotes na casa do Senhor, a sermos trabalhadores na casa do Senhor. Todos somos ungidos. Então, todos temos essa fonte comum, que é o Espírito Santo. Você é usado no ensino, é o Espírito que usa. Você é usado na profecia, é o Espírito que usa. Você é usado no falar em línguas, é o Espírito que usa. Você é usado na administração, é o Espírito Santo que usa. Tudo é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai sendo a sustentação. Outra coisa, outro princípio, o objetivo é o mesmo. Não importa se Deus te levantou para a profecia ou para a administração, não importa. O objetivo é o mesmo. O objetivo é edificar o corpo de Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo aqui não é fazer nome, o objetivo não é fazer fama, porque diz o versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. O objetivo de todo o trabalho efetuado pelo Espírito Santo é glorificar o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o objetivo. Se Deus te chamou para um trabalho, o objetivo é esse. O objetivo é esse. Há muito tempo atrás, eu ajudava no auxílio em uma congregação de um grupo de adolescentes. E aí, eu estava à frente de uma atividade e deu um problema ali nessa atividade. E na época eu fui falar com um líder que eu era submetido e eu fui falar para ele, olha, nós tivemos um problema no evento. E relatei a ele o problema que havia acontecido. E ele falou para mim, ele fez a seguinte pergunta, fulano de tal te viu no congresso? Porque o problema tinha sido relacionado à nossa ida a esse congresso. Eu falei, o fulano de tal que ele estava perguntando era o líder regional. Fulano de tal te viu no congresso? Viu. Então é isso que importa. Essa é a mentalidade de muito crente. Eu cumpri tabela, o pastor me viu, o líder tal me viu, então cumpri o meu chamado. Meu irmão, o seu chamado não é para o pastor te ver, não é para o líder tal te ver, é para glorificar Jesus Cristo, meu irmão. O pastor, o líder, qualquer pessoa que está na frente, ele não vai ter a capacidade, porque é homem, porque é gente, de ver tudo que você faz. Muita coisa não vai ser reconhecida. Muita gente faz trabalhos maravilhosos e nunca vai ter o nome citado aqui na frente. E é assim mesmo. Mas o importante é que Jesus está vendo. O importante é que Jesus está sendo glorificado. Quem está atrás de reconhecimento humano só vai quebrar a cara, porque não está glorificando a Jesus, não está exaltando o nome de Cristo e está apenas trabalhando para o homem. Não faça isso. Não faça isso. Você está aqui para ser usado pelo Espírito Santo para glorificar a Cristo. Mas quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Eu quero dizer uma coisa muito, muito, muito pessoal da minha vida para você. O que eu estou fazendo hoje, eu estou viajando o Brasil, falando de Jesus, teologia pentecostal. Semana passada estava nos Estados Unidos, numa igreja, falando de teologia pentecostal. Deus sabe, eu não corri atrás disso. Eu não fiquei atrás de liderança, olha, me reconheça. Ei, me convide. Ei, está aqui, minha agenda está aberta. Não, mas Deus tem me levado a lugares que eu nem imaginava. Sem fazer esse processo de autopropaganda. Irmãos, quando Deus quer, Deus vai abrir a porta.
Quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, irmãos, não tem homem que impeça. Homem que não estava percebendo, passa a perceber. Veja a vida da história de José. Então tome cuidado com essa ânsia de querer aparecer. Porque a maior parte do discipulado que a gente vê por meio dos dons espirituais é um trabalho oculto. A maior parte desse trabalho é oculto. Intercessão é oculto. Visitação, pouca gente vai ficar sabendo do seu trabalho. Aconselhamento, pouca gente vai ficar sabendo do seu trabalho. Mas por meio de um aconselhamento você pode transformar uma vida inteira. Deus pode usar a sua vida para transformar muitas vidas que o pregador de massa não conseguiria transformar. Porque quem transforma é o Espírito de Deus. Outro princípio que nós vemos nesse texto, e que tem tudo a ver com o discipulado, é que os dons espirituais estão ligados à diversidade. Diversidade. Então, não queira ter, porque diversidade também aqui está relacionado à interdependência. Eu dependo do meu irmão, você depende de mim. Por que você depende de mim? Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Você precisa ouvir a palavra do Senhor. Mas também eu dependo de você. Todos nós dependemos de você. Porque você certamente está ajudando no trabalho do Senhor para que esse evento também ocorra. Você veio participar desse evento. Então nós também dependemos de você. Temos uma relação de interdependência. Porém, temos uma diversidade. Então, como eu falei ontem, volto a repetir. Não queira assumir o ministério que Deus deu a outro. Assuma o ministério que Deus deu para a sua vida. E Deus já deu esse ministério para você. E aí Paulo vai falar, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Olha que interessante. Ser sábio não é fácil. Ser sábio depende de tempo, depende de experiência, depende de reflexão, depende de estudo. A sabedoria depende de uma boa prática. E poucos homens no mundo são sábios. A nossa vida não é marcada pela sabedoria. Se a gente ler Provérbios, a gente vai perceber que a nossa vida é mais marcada pela tolice do que pela sabedoria. Mas é maravilhoso ver que Deus usa algumas pessoas em palavra de sabedoria. A pessoa abre a boca e Deus dá a ela uma palavra de sabedoria. Olha só. E onde isso se encaixa no discipulado? Se você está trabalhando no discipulado com aconselhamento, por exemplo, com visitação, saia de casa orando ao Senhor. Senhor, me dê uma palavra de sabedoria. Senhor, eu vou falar com pessoas que vão me pedir conselho, vão me pedir alguma orientação. E, irmãos, há muita gente sedenta de orientação. Há muita gente perdida, muita gente que quer ouvir uma palavra. Peça a Deus essa palavra de sabedoria. Isso é dom do Espírito Santo. Isso ajuda no processo do discipulado. E aí também diz o texto que é a palavra da ciência. A palavra ciência aí também pode ser traduzida por conhecimento. Esse dom é aquilo que normalmente nós chamamos de revelação. Irmão recebeu uma revelação. O dom da palavra do conhecimento, ele é muito próximo à profecia. Mas normalmente é uma palavra sobre uma situação em que quem ouve aquela palavra sabe da situação, mas quem está falando não sabe. E Deus revela àquela pessoa uma determinada situação. Veja também que a palavra da sabedoria, essa revelação, ela pode vir, não é algo, irmãos, que muitas vezes tem gente que acha que um dom como esse, ele vai ouvir a voz audível de Deus, assim, meu servo. Aí ele para, né? Eis-me aqui, Senhor,
fala para fulano. Não, não é assim que funciona não, irmãos. Você, às vezes, está aqui pregando, está ensinando, está conversando num grupo de aconselhamento, e Deus vai falando ali, e aquilo que você está falando está batendo diretamente com a vida de alguém. E aquela pessoa começa a sentir, meu Deus, Deus está falando comigo, porque eu não contei isso para ninguém, e Deus está falando exatamente aquilo que eu estou passando. Muitas vezes esse dom funciona assim, e esse dom, volto a repetir, ele é muito útil. É útil na pregação, ele é útil no aconselhamento, ele é útil no discipulado ali, no ensino, ele é útil em várias situações da nossa vida. Por quê? Porque é uma forma de falar sobre necessidades específicas, que eu e você não sabemos, porque a pessoa que está passando aquela necessidade não revelou aquela necessidade a ninguém. E Deus revela a quem tem esse dom. Outra coisa, outro dom aqui, e a outro pelo mesmo Espírito, versículo 9, a fé. A fé. Veja, tem 3 dons aqui que são bem parecidos. Fé, dons de curar e operação de maravilhas. Fé, dons de curar e operação de maravilhas. Qual é a diferença entre eles? É o seguinte, primeiro, como diz o dom da fé, é um momento que vem sobre você uma confiança inabalável. E aí Deus te usa nessa confiança para orar pela vida de outra pessoa. E você, com aquela fé inabalável, você transmite confiança à pessoa que está sofrendo também. Deus usa pessoas para ter fé e transmitir essa fé a outras pessoas. Incentivar que outras pessoas também tenham fé. Volto a repetir, evangelismo com o dom da fé faz toda a diferença. O ensino com o dom da fé faz toda a diferença. Irmãos, muitas pessoas que ouviam Jesus pregar, eles diziam, olha, esse Jesus aí é diferente. Ele é diferente dos escribas, ele é diferente dos fariseus. E aí a palavra que as pessoas falavam é, Jesus prega com autoridade. Em outras palavras, Jesus prega e Jesus transmite confiança naquilo que ele está falando. Isso é fé. A pior coisa é ouvir alguém que claramente você percebe que aquela pessoa está falando de boca para fora, que ela nem acredita naquilo que ele está falando. Então imagine alguém que vai evangelizar e dizer, Jesus é Salvador, Jesus é Salvador, Jesus salva. Aí alguém lá no bar e grita, e você é salvo? Ah, Deus sabe. Né? Que tipo de confiança essa pessoa vai passar? Por isso que nós precisamos do dom da fé. A fé é dom de Deus. E aí tem os dons de curar. Veja que esse é o único dom que está no plural. Se você observou bem o texto, é o único que a palavra dons está no plural. No grego, carismata. Dons de curar. Sabe o que isso significa? Que vai ter gente que Deus vai usar só para curar dor de cabeça. Vai ter gente para curar problemas mais sérios, doenças mais sérias. Veja que Paulo tinha o dom de curar, mas Timóteo estava doente e Paulo recomenda um remédio a ele, que era um pouquinho de vinho. Mesmo Paulo tendo o dom de curar, Deus não usou Paulo para curar Timóteo. Paulo foi usado ali apenas para recomendar um remédio a Timóteo. Então, há diversos dons de curar. Veja que um dom só, ele vai se separando em outros. E, irmãos, o dom de curar, além de ser uma manifestação da graça de Deus para o que sofre, ele é um dom extremamente útil na evangelização. Muito útil. Quando eu vejo testemunhos grandiosos de missionários, você vê onde há uma missão ativa, dirigida pelo Espírito Santo,
há também muitos testemunhos de milagres, de dons e também de curas. Por quê? Ouça isso com atenção. Milagre não converte ninguém, porém, abre a porta para o Evangelho. Quando ocorre um milagre, as pessoas prestam mais atenção àquilo que é falado. Então, esse processo da cura, ele vai ocorrendo ali para abrir a porta do Evangelho. Outra coisa, irmãos, estamos vivendo um tempo de uma nova epidemia. E eu não estou falando do coronavírus. Eu estou falando das doenças da alma. Depressão, suicídio, solidão. Para vocês terem ideia, isso é um dado dos Estados Unidos, mas aqui não é muito diferente. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios de adolescentes cresceu 58%. O número de pessoas com depressão cresceu mais de 60%. Nunca houve tanta gente depressiva, tanta gente solitária, tanta gente precisando de cura para a alma. E Deus pode usar o dom de cura também para doenças da alma. Não é só para doença física, não, irmãos. É para a doença da alma também. E veja que esse é um tipo de dom, especialmente para tratar problemas da alma, que tem muito a ver com um trabalho de acolhimento, com um trabalho, irmãos, de evangelismo, com um trabalho de aconselhamento. Por quê? Deus muitas vezes está chamando irmãos aqui, e você conhece pessoas da sua família ou do seu bairro, que estão com problemas psicológicos ou emocionais, e que Deus está chamando você a estar próximo dessa pessoa, a ser uma fonte de terapia para esse tipo de pessoa. E Deus está levantando isso porque é o Espírito Santo que age também. É o Espírito Santo que levanta terapeutas da igreja para trazer conforto às almas, para trazer, irmãos, pessoas que estão nessa situação a um regozijo. E aí diz o texto que tem operação de maravilhas. Operação de maravilhas aqui é qualquer milagre extraordinário, até como um evento sobre a natureza. Oração para que ocorra chuvas, por exemplo, como a gente vê bastante na Bíblia, ou o próprio Jesus que controlava tempestades também. Tudo isso levanta ali a evangelização num lugar muito grande. O apóstolo Paulo, quando foi usado em operação de maravilhas, as pessoas paravam para ouvir o apóstolo Paulo pregando. E aí, a profecia. Profecia todo mundo sabe bem o que é. A profecia, ela é também uma revelação que vem do Espírito Santo, com 3 objetivos, diz o apóstolo Paulo. O primeiro objetivo é consolar, é confortar e é encorajar. Confortar, consolar e encorajamento. É para isso que serve a profecia. Profecia não serve para marcar casamento. Ouça bem isso. Quem deve marcar o casamento são os noivos. Não é profeta. Tome cuidado com o profeta casamenteiro. Ah, mas eu conheço fulano que foi não sei o quê, ouviu uma profecia, casou, está casado até hoje. Vai ter. Vai ter. Porém, tome cuidado. A maioria não dá certo esse negócio. Sabe por que não dá certo? Quando a gente olha a história do apóstolo Paulo, Paulo queria ir para Jerusalém. Você pode ler isso em Atos, a partir do capítulo 16. Paulo queria ir muito a Jerusalém. Paulo ouviu 3 profecias que se ele fosse a Jerusalém, ele seria preso. E Paulo foi e foi preso. Sabe o que isso me ensina? Que a profecia, Paulo ouviu e ele entendeu. Sim, eu vou para Jerusalém e eu vou ser preso. Aquela profecia serviu a Paulo como consolo.
porque ele sabia que Deus conhecia o futuro e estava no controle do futuro. Só que Paulo não tomou uma decisão com base na profecia. Entenda a diferença. Porque se fosse outro, Paulo, você vai a Jerusalém e será preso. Ah, então não vou. Deus está me avisando para eu não ir. E, inclusive, foi esse entendimento da igreja na época. Eles ficavam apelando, Paulo não vá, você vai ser preso, Deus tem nos avisado. Mas Paulo entendeu que aquele aviso não era direcionamento, aquele aviso era consolo, porque profecia vem para consolar, não para direcionar com quem eu vou casar, com quem eu vou abrir um negócio, com quem eu vou, estabelecer uma relação societária. Cuidado com isso, irmãos. Muita gente tem quebrado a cara com isso. Quanta gente tem estragado o discipulado com falsas profecias? Quanta gente que chega para famílias que estão com um parente ali à beira da morte e chega lá dizendo, Deus me trouxe aqui e me revelou que fulano não vai morrer, que Cristo vai curar. Aí está lá o parente não crente ouvindo isso, enche o coração de esperança. Nossa, Deus falou com aquele irmão que ia curar a minha mãe que está doente. E a mãe, uma semana depois, morre. Aquela pessoa nunca mais vai entrar numa igreja. Um trabalho de discipulado jogado fora por falsos profetas, por gente que é empolgada demais. Tome cuidado com isso. Porque tem muito crente usado em profecia que é usado de verdade. Só que ele é muito empolgado. Deus dá a ele uma profecia e ele traz 3 profecias para a igreja. Deus deu uma, ele traz 3, porque é muito empolgado. Deus usou ele há 6 meses, aí ele faz um cálculo. Não, Deus me usou há 6 meses. Se eu não trouxer uma profecia nessa noite, os irmãos vão ficar pensando que eu não sou mais profeta. Então deixa eu trazer uma profecia essa noite. Pare com esse tipo de pensamento, porque Paulo vai dizer, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é quando eu quero, é quando quer. Eu não faço agenda do Espírito Santo, você não faz agenda do Espírito Santo. Deus te usou em profecias há 6 meses atrás, pode ser que ele te use hoje, pode ser que ele vai te usar daqui 6 meses novamente. Mas fique quieto esperando a orientação do Espírito Santo de Deus. Não se empolgue. E há outro, o dom de discernir os espíritos. Esse dom aqui, ele é um dom muito útil também à igreja, como todos os dons. Porque é uma capacitação que Deus dá a alguém, é uma revelação que Deus dá, que aquela pessoa que está pregando direitinho, está orando direitinho, está cantando direitinho, mas tem demônio no corpo. E Deus revela e leva a expulsar. Como Paulo, tinha uma menina, todo dia atrás dele. Eis aí o servo do Deus Altíssimo. E Deus dá o dom de discernir espíritos a Paulo, e Paulo vira para ela e expulsa o demônio que havia naquela menina. A capacitação desse dom é um dom para trazer à luz aquilo que ninguém percebe. Aquilo que parece luz, mas vem das trevas. E Deus dá essa capacitação. E a outra, variedade de línguas. Como falar em línguas ajuda no processo do discipulado? Em uma ocasião, quando ela é interpretada. Porque o apóstolo Paulo fala que quando a língua é interpretada, ela tem uma mensagem também à igreja. E ela funciona equivalente a uma profecia. Mas de todos os dons que eu mencionei aqui, e todos os dons têm um caráter comunitário, é para a comunidade, o falar em línguas é a única exceção, quando não interpretado, de um dom que só edifica a própria vida de quem fala. Ok? Se eu estou aqui no púlpito, começo a pregar,
e metade da minha pregação é em línguas, eu não estou edificando ninguém. E o objetivo dos dons espirituais é edificar a igreja. O objetivo dos dons é fazer e trazer crescimento e aperfeiçoamento espiritual para a igreja, para a comunidade. Então, irmãos, o dom de falar em línguas, ele é um dom muito individualizado. Então, esse dom, ele tem que ser usado para a comunidade quando houver interpretação. Ah, irmão, então quer dizer que se a igreja toda está orando, eu não posso falar em línguas? Pode. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele irmão que o pregador está pregando, o irmão aqui está ensinando, e ele está gritando em línguas no meio do culto, tirando a atenção do irmão que está do lado. Isso não traz edificação para a igreja. O apóstolo Paulo falou que alguém pode passar do lado de fora e observar isso e dizer, ali é um bando de gente louca, maluca. Por quê? Porque não há comunicação naquele espaço. Irmãos, a comunicação, ela é vital para o crescimento e para a sustentação da obra de Deus. A boa comunicação faz parte do discipulado. Entenda isso. A boa comunicação, a comunicação clara, a mensagem com começo, meio e fim, traz ali edificação espiritual para a igreja. E isso diz respeito a todo o processo de comunicação, porque o trabalho da igreja, grande parte dos dons espirituais e das capacidades que Deus dá à igreja, são capacitações comunicativas, ou de comunicação. Então a nossa comunicação precisa ser muito clara. Vimos aqui nessa noite uma apresentação de um discipulado para crianças. Irmãos, como isso é importante, porque a criança tem uma linguagem diferente do adulto. Ela precisa ser ali discipulada na sua faixa etária. Da mesma forma, meu irmão, você precisa falar com seus irmãos da forma que seus irmãos entendam. Porque tem irmão que ele recebe ali uma capacitação, ele aprende mais que os outros. Aí ele começa a falar uma língua estranha, que ninguém entende. Uma vez eu tive essa experiência. Eu estava numa escola dominical dando aula, há muito tempo atrás. E eu li um trecho da lição que estava escrito assim: Atanásio, da patrística, é o pai da ortodoxia. Aí eu li essa frase, olhei assim e percebi que a classe não estava entendendo nada. Aí eu perguntei, vocês entenderam essa frase? Atanásio, da patrística, é o pai da ortodoxia. Eu gostei muito da resposta de uma irmã que levantou a mão. Irmão, eu não sei quem é Atanásio, o que é patrística e nem o que é ortodoxia. Então não entendeu nada. Isso é falar línguas também, irmãos, sem interpretação, de alguma forma. Aí eu expliquei para ela, olha, Atanásio foi um grande teólogo do início da história da igreja. A patrística são grandes nomes da teologia do início da fé cristã, entre o século I ao século V. Ortodoxia é doutrina correta. Aí ela, agora entendi. Né? Não sei se entendeu mesmo, mas a gente faz o processo de interpretação. Então, irmãos, o C.S. Lewis, que foi um grande escritor cristão, ele tem uma frase famosa que ele fala o seguinte: Deus não se faz de filósofo para lavadeira. O que ele quis dizer com isso? Que Deus não usa de linguagem complexa da filosofia para falar com uma pessoa simples. A gente tem que adaptar a nossa linguagem ao público que nós temos. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Eu me fiz de grego para os gregos, me fiz de judeu para os judeus. Outra coisa, o contrário também é verdadeiro. Eu estou numa congregação universitária, eu estou numa congregação onde muita gente se envolve com estudo, e estou falando lá coisa com coisa
sabe, sem nexo e sem estudo nenhum, você também não está se comunicando com essa congregação. Entenda o público que você tem e se adapte ao público que você e Deus te chamou a trabalhar. Comunicação é essencial nesse processo. Totalmente essencial. Irmãos, eu já fui em congresso de teologia, na verdade, seminários de teologia. Não faz muito tempo, eu fui convidado para um seminário. Aí eu preparei os slides, aí eu ia citar teólogo alemão, eu ia citar, assim, grego, ia citar um monte de coisa. Eu cheguei lá, pensava que era só gente da faculdade, professores e tal. Olhei assim, cheguei um pouquinho atrasado, já tinha começado. Estava sendo um culto pentecostal daquele, o pessoal, glória a Deus, aleluia, gente subindo nas cadeiras e tal. Aí eu, sem chance, nem liguei o slide. Eu abri a Bíblia e preguei em cima de um tema mais ou menos correlacionado com aquilo que eu ia falar. Aí foi uma benção. Agora, se eu chegasse lá falando, olha, diz o Edward Schweitzer, aí o pessoal, o quê? Schweitzer? Está falando em línguas? Aí alguém poderia até glorificá-la ali, né? Mas eu não ia me comunicar. Os dons, Paulo fala, ó, versículo 7 de novo. Cada manifestação do Espírito é para o que for útil. E o versículo 11, ele usa cada um como quer. Utilidade e direcionamento do Espírito Santo conforme cada um quer. E eu já estourei meu horário aqui, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Entenda isso. Deus quer te usar nos dons do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa. Entenda isso para resumir o que eu falei aqui. Tudo que você fizer, direcionado pelo Espírito Santo, faça para glorificar